esta aula de hoje será sobre o que é liberdade e como nós podemos ver esse estado como um estado natural, como um estado onde nós buscamos, mas muitas vezes a gente não consegue se sentir em estado de liberdade, né? E de fato, o que é liberdade? Gente, você que me acompanha, você que acompanha as leis naturais, você que acompanha as 7 linguagens naturais, você sabe que as 7 linguagens são uma unificação de muitos conteúdos, uma unificação do que é essencial, né? Para que a gente possa olhar para a natureza acima de qualquer coisa. Quando nós começamos a olhar para a educação, quando eu comecei a minha trajetória dentro da educação, eu comecei com o yoga. E na tradição do yoga, na ciência do yoga, né, muita gente acha que yoga é religião, mas na verdade é uma ciência, é uma tecnologia, né, que mostra para o ser humano as possibilidades que esse ser humano pode chegar, né, as possibilidades de autocontrole, de autoconsciência, de treinamento pessoal, né, de conseguir manifestar tudo o que somos. E as leis naturais, elas são muito semelhantes a questões do yoga. Por quê? Porque nós estamos aqui pelo mesmo motivo, né, que a educação busca, que a filosofia procura entender, que a medicina tenta curar, né? Todas as áreas estão tentando fazer com que a gente evolua, fazer com que a gente chegue no nosso potencial humano, né? Então as áreas todas que nós temos no mundo, elas falam de coisas diferentes, mas a natureza e o propósito é um só. Eu vejo muito isso quando eu estudo pedagogias, né? Que as pedagogias apontam para coisas distintas, mas no fundo está se falando com o mesmo propósito. E muitas vezes as religiões também falam de coisas diferentes, mas no fundo está falando da mesma coisa. Então, vamos trazer um pouquinho sobre o tema da liberdade, que fala de tudo isso. Liberdade está contida em todos os temas. Liberdade é um assunto para qualquer idade, liberdade é um assunto para qualquer nível, né? Qualquer idade consegue estar sobre liberdade ou não. Então é um tema que é muito abrangente, é um tema que serve a todos, mas o meu foco hoje é trazer esse questionamento para você. O que é liberdade para você? Né? O que é liberdade no mundo, nesse conceito de mundo, o que é liberdade? Né? E se a gente consegue se sentir livre em um mundo onde hoje cada vez mais nós somos encaixotados e nós temos que sempre atender esse mundo, sempre atender o horário, sempre atender as caixinhas, os padrões desse mundo, atender às vezes coisas que a gente não quer fazer, né? Atender, na maioria das vezes, coisas que a gente acha que são necessárias para nós, né? Então, até que ponto nós somos livres em um mundo cheio de jaulas? Até que ponto nós somos livres em educar nosso filho, em educar nós mesmos, né? Em cuidar da nossa evolução, do nosso aprendizado? Até que ponto a gente tem esta liberdade? Vamos imaginar comigo um bebê. Imagine comigo um bebê que recém-nasceu e que possui uma liberdade do seu tamanho. Um bebê recém-nascido não tem liberdade de ir e vir, não tem liberdade de comunicação, não tem liberdade de escolha, né? E vamos evoluir esse bebê para uns 10 anos, né? Vai ter essa liberdade de acordo com a sua capacidade de visão, de acordo com a sua capacidade, seu meio social, familiar. Agora evolua comigo de 10 anos para 20 anos. Vai ter liberdade um pouco mais? Sim, mas também dentro da sua vivência, dentro da sua caminhada, do seu trajeto. Então, profundamente,
Só de olhar para um bebê, para uma criança com 10 e para um adolescente ou adulto com 20 anos, a gente já vê tamanhos de liberdades diferentes. Mas a questão é a seguinte: todos buscam uma liberdade total na sua vida. Todos buscam fazer o que querem da sua vida. Mas até que ponto isso é possível, gente? E até que ponto a liberdade vista no mundo, na nossa sociedade, também não é um produto? Né? Porque enquanto nós buscamos liberdade fora, a liberdade na matéria, a liberdade na escolha, a liberdade social de ir e vir mecanicamente, onde está a liberdade? Será que a liberdade está fora da gente? Nós não podemos fazer na sociedade tudo que dá na cabeça. Eu não posso falar tudo que eu penso, né? Porque eu vou ferir o outro. Não é assim? Eu não posso fazer tudo o que eu quero porque eu posso invadir a privacidade do outro. Gente, então, de fato, isso são exemplos, claro, né? Vai muito mais além do que só esses exemplos. Mas, de fato, a liberdade, ela não é um produto. A liberdade não é uma ação. A liberdade não é apenas um estado de ser livre para fazer o que quer. Muita gente acha que quem tem dinheiro é alguém mais livre, né? Alguém mais livre para ir e vir, alguém mais livre para ter coisas, alguém mais feliz, mais livre. Pode viajar lá para o Havaí, pode viajar lá para não sei aonde. Essa pessoa é mais livre. Eu não tenho dinheiro, eu sou mais preso, eu sou prisioneiro da minha situação financeira. Gente, eu acho que isso é um grande equívoco. E como nós hoje vivenciamos as caixinhas, a liberdade, ela também está encaixotada dentro de uma forma, né? Onde aquele que tem, aquele que é bem visto, aquele que é famoso, parece que é mais livre, né? Então é sempre a visão de quem quer alcançar um algo para quem tem alguma coisa. Mas profundamente vamos falar do que é ser livre. Será que buscando coisas, buscando bens materiais, buscando dinheiro, buscando fama, a gente se torna um ser livre? Se fosse assim, quem tem dinheiro, os endinheirados, quem é famoso, quem é amado por seus fãs, né? Ou os mestres que são venerados, se fosse assim, todos estes estariam livres e ajudando as outras pessoas, né? Mas o que nós vemos cada vez mais, e as pessoas têm que olhar para isso, eu acho que é importante falar disso, a gente vê pessoas endinheiradas cometendo suicídio. A gente vê pessoas que têm fama, que têm um padrão de vida sem estar bem internamente, com depressão, com doenças. O que é liberdade para uma natureza humana? O que é liberdade tirando todos esses fatores externos, todos esses bens materiais à nossa volta? Profundamente, o que é liberdade? E se nós podemos pensar sobre isso e questionar, quer dizer que nós também podemos alcançar essa resposta. Gente, porque eu acredito que não haja liberdade fora da gente. A liberdade justamente é um estado interno. É um estado onde a gente se sente um ser infinito, de possibilidades infinitas. Você acha que uma criança é livre porque a mãe deixa ela fazer o que ela quer? Ou você acha que um adulto é livre porque tem um pouco mais de dinheiro, mas ele pode não saber usar esse dinheiro? Ele pode não saber o que fazer com o dinheiro que ele tem. Ele pode ter atitudes equivocadas justamente porque tem mais possibilidades financeiras. Então eu acho que é fundamental a gente começar a buscar a origem das coisas e a origem da palavra liberdade, a origem de todas as coisas,
para ressignificar nossa existência, para ressignificar o que nós pensamos sobre nós, sobre a vida, sobre nossas buscas, sobre nossos anseios, sobre como a gente pode viver essa vida com o máximo poder e potencial que ela traz, né? E que eu tenho certeza de que quanto mais próximos de nós mesmos, mais liberdade a gente alcança. Mas não é uma liberdade que precisa ser gritada, não é uma liberdade que precisa ser postada, mostrada, né? A gente não precisa evidenciar que somos seres livres, né? Isto é visto, isto é sentido. E de uma forma, gente, nós temos que começar a olhar para a educação. Como a educação hoje e ontem e no passado, ao invés de nos abrir a gaiola do conhecimento, ao invés de abrir o nosso intelecto para olhar para essa vida, para olhar para tudo que está ao nosso redor e que a gente conheça tudo isso, para como esta educação, ela, ao invés de nos abrir, de nos dar o caminho da liberdade, ela nos aprisiona. Ela nos aprisiona nos rótulos, ela nos aprisiona dentro de uma nota, ela nos aprisiona em séries, em conteúdos do passado, né? Ela nos aprisiona dentro de uma personalidade, dentro de uma identidade. Então, se a gente pensa que a educação de hoje está trazendo liberdade, está trazendo conhecimento, está trazendo sucesso, nós temos que pensar profundamente e olhar para a realidade, olhar para como nossas crianças estão, como nossas crianças estão se sentindo livres ou não. Eu acho que você que é mãe, você que me assiste, você que é mãe, vó, professora, professor, é fundamental nós perguntarmos, nós questionarmos para as crianças o que elas sentem, nós questionarmos para os adultos, para os amigos, para as pessoas da nossa família, como eles se sentem. Porque muitas vezes, gente, os meios aprisionam, o dinheiro aprisiona, o conhecimento, as informações, os dados, né? O conhecimento não aprisiona de fato, mas as informações soltas, a informação que eu tenho que saber para ser aceito, isso pode estar me aprisionando, isso pode estar me levando a um estado doentio, a um estado de não estar bem, né? Então nós temos que questionar isso e temos que ajudar as pessoas a olharem para isso. Todos nós buscamos a liberdade, mas talvez essa liberdade não esteja fora de nós. Talvez a liberdade seja um estado interno de consciência, um estado interno de percepção. E talvez a liberdade não seja só poder ir e vir, fazer o que se quer. Talvez a liberdade seja um pouco mais do que se sentir poderoso, do que se sentir amado, querido, porque a cada momento a vida traz coisas diferentes pra gente. Então, a cada momento nós podemos estar em liberdade ou não. Se nós estamos presos em sentimentos, se nós estamos presos em preocupações, se nós estamos presos no passado, no presente, no futuro, onde nós estamos? Onde está a liberdade? Eu percebi essa semana, eu trabalhei com algumas crianças essa semana e foi muito interessante. Eu quero contar isso para você brevemente. Foi muito interessante porque nós fizemos 4 desenhos e esses desenhos eles foram passando de mão em mão. Era uma roda de desenhos onde nós poderíamos livremente desenhar o que queríamos. Cada um desenhou e depois de 5 minutos o amigo passava para o próximo e assim a roda do desenho
girava e acontecia. Gente, o resultado dessa atividade foi o seguinte: nos 4 desenhos, as crianças desenharam as mesmas coisas. Mudou o lugar, mudou o posicionamento, mudou o tamanho, mas a intenção, o desenho, de verdade, o próprio desenho era o mesmo. E nós questionamos nesse momento o porquê que mesmo com 4 desenhos diferentes, sem se combinar, sem planejar, sem planejamento, algo realmente livre, nós vamos desenhar. Era a única condição. Por que que em 4 desenhos, cada um dos 4 alunos desenhou e se expressou da mesma maneira? Gente, essa atividade mostra muito o que e até onde é a liberdade que nós temos. Porque a nossa liberdade, de fato, ela é do tamanho da nossa consciência. Liberdade nada mais é do que uma presença, um estado de presença, um estado de sentir, de ser, que vai ser equivalente ao meu estado de consciência. Quanto maior a consciência que eu tenho das coisas, eu tenho a mesma quantidade de liberdade. Quanto maior a consciência que eu tenho do mundo, a maior experiência que eu tenho do mundo, eu tenho a mesma quantidade de liberdade. Quanto mais eu conheço da vida e seus propósitos, eu tenho a mesma quantidade de liberdade. Então aquela criança que fez em 4 desenhos diferentes o mesmo desenho, ela mostra pra gente que nós podemos fazer coisas diferentes, mas nós seremos os mesmos. Eu posso ir em outro país, eu posso mudar de casa, eu posso achar que o meu meio de trabalho está me aprisionando, eu posso achar que o meu marido, a minha esposa estão me tornando prisioneiros, eu posso achar que o meu estado físico, que o meu corpo físico, eu não sou feliz porque meu corpo físico não está bem. Então eu quero outro corpo físico, eu não quero este, eu quero outro. Nós podemos achar que tudo nos prende, mas de fato, em cada lugar que nós vamos, nós internamente somos os mesmos. Eu posso trocar de roupa, porque essa roupa me aprisiona, mas se eu trocar de roupa, talvez eu me sinta exatamente como eu me sentia com esta roupa. Então esse é um assunto filosófico, é um assunto profundo, é um assunto para meditação, gente. Nós temos que refletir, nós temos que nos aprofundar nessas coisas da nossa vida, porque muitas vezes a gente está preso em nós mesmos, a maioria das vezes. Eu acho que essa é a grande prisão. A prisão que nós nos colocamos, né? Que a nossa vida, o nosso estado de vida nos coloca, porém, chega um momento, chega uma fase da nossa vida, da nossa busca consciencial, a nossa busca espiritual, a nossa busca pela compreensão da vida. Todo mundo chega nessa busca. E esta busca é a busca pela liberdade, a busca por entender o que sou, o que não sou, o que vim fazer, o que não vim fazer, para onde posso ir, para onde devo ir, para onde quero ir. Essa busca, gente, ela bate na porta de todo mundo. Mas, de fato, nós podemos facilitar o processo, principalmente de quem está se desenvolvendo. Olhe para a educação como está. Olhe para a nossa educação brasileira como está. Né? Com professores aqui mesmo na minha cidade, Bento Gonçalves, professores de greve. Eu acho que o estado inteiro está de greve. Por quê? Porque não há liberdade, porque não há respeito. E é engraçado isso, gente, porque a questão da liberdade, ela é muito, muito parceira do respeito, né? Quanto mais a gente deixa um ser livre, quanto mais a gente atende à natureza desse ser, né, de uma criança, de um adulto, de um amigo, de um ser vivo, quanto mais a gente atende essa natureza que
é o respeito, atender à necessidade do outro, mais a gente encontra com a liberdade. Porque liberdade existe no presente, né, gente? Liberdade existe neste tempo em cada respiração que nós damos. Mas se nós estamos presos no desconforto, estamos presos nos sonhos, estamos lutando por buscas individuais e ainda por entender esse indivíduo que sou, será que nós somos livres e seremos livres? Se as nossas buscas são apenas individuais e nós vivemos em um meio coletivo, nós vivemos em um organismo extremamente rico de seres, de necessidades, de natureza, e ainda a busca das pessoas, da maioria das pessoas, é pelo entendimento individual e servir ao individual. Então, gente, eu vejo duas situações no mundo hoje. Na minha sociedade aqui, vou falar de onde eu vivo, mas acredito que seja genérico, seja para todos. Eu vejo duas situações, onde nós estamos numa compulsão por ser algo, né? Nós estamos numa compulsão por consumir uma identidade, por manter essa identidade, por manter uma educação que a gente acredita que vai dar certo, que vai trazer um futuro, que vai trazer um sucesso, um bem-estar, um conforto. E nós temos uma situação que é a minoria que busca uma educação mais livre, uma educação mais natural. E busca um estado de vida consciencial, né, físico, dentro da natureza humana, atendendo à necessidade humana, que é a busca por si, a busca pela sua essência, a busca pelo que somos. E, gente, não haverá liberdade de fato enquanto não for atendida essa busca. Não adianta a gente consumir produtos, não adianta a gente pagar por cursos, não adianta a gente comprar diplomas. A liberdade não é comprada, ela é conquistada, ela é alcançada, ela é um estado interno. Lembra que no início eu falei que muita gente quer dinheiro e faz tudo por dinheiro porque acha que vai ser um pouco mais livre e de repente alcança isso na vida e está mais preso do que antes? Gente, então é profundo isso. Nós temos que olhar para isso. Olhando para a questão da liberdade, nós podemos desmistificar muita coisa. Porque de fato é muito desconfortável viver em uma vida sendo um prisioneiro. Uma vida sendo um prisioneiro de si, um prisioneiro de seus hábitos, um prisioneiro de suas crenças, um prisioneiro do não saber, um prisioneiro da cópia, da moda, um prisioneiro das caixas e dos padrões, um prisioneiro do medo. É muito difícil uma vida assim, não é mesmo? Gente, hoje existem muitos programas no mundo para nos ajudar. De fato, você que está me assistindo, você já está num desses programas, tá bom? As Leis Naturais são um programa para isso, né? Para a gente olhar para a natureza humana, para a natureza da educação, né? E para a gente alcançar essa natureza que somos da forma mais lógica, da forma mais prática, mais simples. Porque isto é um desenvolvimento, né, gente, de consciência. Então, se nós não olharmos para a nossa natureza e atendermos essa natureza, quando haverá liberdade? Se eu sou refém até mesmo dos meus desejos, do que eu acredito que seja importante, do que a moda me diz que eu devo comprar para ser aceito. Gente, se nós não derrubarmos crença por crença, crença já diz o nome, né, gente? A gente tem que acreditar. A gente não sabe, a gente acredita. Não, vai dar tudo certo. Não, nós temos que saber que vai dar certo, gente. De fato, o que liberta é o intelecto, é a lógica, gente. É o conhecimento liberta. E estar presente.
Estar presente liberta, porque quando você se conecta com o presente, você não pensa mais no que te incomoda, você não pensa mais no que te preocupa. De fato, você se conecta com você, ou com seu filho, ou com o outro que está com você, ou com o seu ambiente. E você atende esse momento, você vive esse momento. Só há liberdade no tempo absoluto. Só há liberdade no estado de presença. Só há liberdade quando eu sou. Se eu não sou, se eu serei ou eu fui, eu estou preso. Se eu quiser que a minha criança seja algo que ela não é, eu estou preso. Estou preso nos padrões, estou preso nas formas, estou preso no medo. Ai, mas eu quero pagar a escola mais cara, porque eu quero que o meu filho seja tal coisa. Eu estou preso no medo. Ai, eu quero que meu filho faça faculdade para ter sucesso na vida. Gente, o que é sucesso na vida? Vamos olhar ao redor, vamos olhar a realidade da nossa vida. Quantas pessoas com diploma não têm sucesso, não estão bem? Sucesso na vida, liberdade, é estar bem, é estar em paz, é ser um sol que brilha por natureza. Gente, então, que bom estar aqui com você falando sobre isso, porque de fato nós temos que se aprofundar. Nós temos que nos permitir pensar um pouco mais, refletir um pouco mais sobre as coisas, sobre nossas escolhas, sobre o que a gente faz da nossa vida, sobre as preocupações que a gente tem, se elas têm fundamento, ou se nós estamos presos no medo. E por que eu tenho medo? Por que eu deveria ter este medo? Este medo é real ou é uma ilusão? Se nós pudermos questionar o que somos, este mundo, tudo que está ao nosso redor, esta é uma propriedade do nosso intelecto, gente. A gente só não usa. Mas nós temos esse recurso natural, a questão, o questionar a vida. Se eu não questiono, eu só aceito tudo que me é dado, será que eu sou livre? Se eu só sigo o que todo mundo faz, será que eu sou livre? Pelo que eu busco, pelo que você busca. Você busca a liberdade, liberdade de ser quem você é. Todos nós... Me ligando aqui, alguém me ligando, gente, bem na hora da transmissão. Nem isso é livre, viu? Não há liberdade de fato. Mas a gente aceitar, gente, o que acontece na nossa vida é um grande poder de liberdade. Quando a gente começa a olhar para a vida com olhos de realidade, quando a gente começa a querer se aprofundar no que nós somos, quando a gente começa a olhar para a educação como algo muito importante, muito fundamental, que é o que gera o futuro, né? A educação de hoje gera o futuro. Quando a gente olha para isso, nós começamos a abrir as portinhas da liberdade, gente, né? E que são talvez muitas portinhas. Para cada pessoa vão ser portas diferentes, mas as portas da liberdade estão disponíveis. Nossa evolução justamente é uma evolução para que a gente se torne livre, para que a gente se torne e perceba o que somos, porque nós já somos. Mas para o ser humano alcançar a consciência do que é, ele precisa abrir essas portinhas. Ele precisa descobrir esse mundo e tudo que está contido nele. Mas se eu não puder ter uma educação que me proporcione vivenciar o mundo, gente, é o que está acontecendo. Está acontecendo. A nossa educação, ela está limitando, ela está aprisionando, ela está botando cada vez mais as mentes em uma jaula, né? E a gente sabe que isso não vai ter um fruto. A gente sabe que isso é um condicionamento humano.
e que as crianças já não gostam mais disso, não aceitam isso. Né? Você que tem filhos, você pode ver claramente o como seu filho volta da escola. E eu não critico a escola, gente. Não é uma crítica à escola. É uma crítica à nossa evolução até esse momento. Né? Não é nenhuma crítica, é uma análise. Porque eu acho que a palavra correta não é crítica, gente. É análise, nós temos que analisar. Criticar é dizer que não é bom. E eu não acho que não seja bom. Eu acho que isso foi criado, né? Como necessidade, como evolução natural e artificial também. Mas nós temos que criticar, nós temos que analisar. Nós temos que analisar. Porque analisando nós vamos abrindo mais um pouco dessas portas do que é liberdade, do que as coisas são de fato. Eu trago com as leis naturais, gente, que nós precisamos de algumas coisas para nos sentirmos livres, né? Nós precisamos de coisas essenciais para nos sentirmos em estado de liberdade. Primeira delas é se conectar com a nossa presença. E existem muitos exercícios no yoga, existem muitos exercícios físicos, exercícios artísticos, para que a gente se conecte com a nossa presença. Mas é muito fácil, gente. É muito fácil. Eu acho que de tão fácil foi esquecido. E muitas pessoas talvez nunca conseguiram, nunca fizeram isso, porque parece tão simples, né? Algo que é tão simples, imagina se é valioso, se é rico, algo que é tão fácil que está no meu alcance, se está no meu próprio corpo. Nós fomos levados por tanto tempo a dar valor para o externo, que o que está tão pertinho da gente já não é mais visto. Então, gente, com as leis naturais, eu tento trazer o foco para cá, para o ser humano, para a natureza humana, né? E como a solução das coisas muitas vezes não está fora da gente. Assim como tudo que a gente percebe é uma percepção interna, as soluções também são internas. Os sentimentos, né? Os pensamentos, as visões. Nada do que a gente vê está de fato fora da gente, porque a visão é interna. O que a gente vê é uma transformação dos nossos sistemas sensoriais e do nosso sistema nervoso. Então tudo isso é interno. Mas eu vou voltando. Está tão pertinho da gente alcançar esse estado de liberdade que a gente está buscando ainda isso fora. Ainda está tentando praticar isso, alcançar isso. E isso está tão próximo. Isso está tão pertinho. E está tão nesse momento. Assim como uma criança brinca livremente, sem se preocupar com o que está acontecendo, ela só está se divertindo, ela só está brincando e olhando para as coisas como elas são, ela está na realidade. Quando a gente, adulto, mãe ou pai, adulto, quando a gente consegue se conectar com nós mesmos, seja com o batimento cardíaco, seja com a respiração, seja com o calor, seja com o escuro, com o silêncio, seja com qualquer coisa que a gente perceba em nós, seja com exercício físico ou artístico, né? A gente consegue perceber esse estado de liberdade. Mas, gente, esse estado de liberdade, ele é isento de julgamento. Julgamento não é um estado de liberdade. O julgamento ele é algo que acontece em algum momento e nós mantemos isto, é algo passado. O estado de liberdade é algo natural, que nós podemos alcançar em qualquer momento, em qualquer ambiente, em qualquer situação da vida. Nós podemos levar esse estado de liberdade conosco, porque é um estado natural. É um estado natural de ser,
de estar presente, de fazer as coisas do dia a dia sem se preocupar. É possível hoje, gente, a gente não se preocupar? É possível a gente não estar ansioso? Eu não sei se é possível, mas eu sei e eu atuo e aplico isso na minha vida, né? Tudo isso que eu trago para você é algo que eu vivo, é o meu estilo de vida. Eu sei que é possível, que quanto maior o nosso conhecimento do mundo e da vida, mais a gente alcança a liberdade, porque mais a gente alcança uma visão, uma percepção do que é real, do que é valioso, do que é precioso. Mais a gente alcança uma performance física do que fazer, do que não fazer mais, do como conviver com as pessoas, né? Do como se comportar. Porque se eu tenho que ter um comportamento X para ser aceito, será que eu sou livre? Será que eu sou eu mesmo? E o que de fato nós somos? São muitas as questões, não é mesmo? Gente, para finalizar esse encontro, que é mais questionador do que dando respostas e fórmulas mágicas, sobre esse tema a gente pode ficar aqui 1000 anos, mas sempre vai haver mais sobre cada tema, né? Porque natureza só expande e nós somos natureza, não é mesmo? Gente, para finalizar, eu quero trazer mais um questionamento, claro, né? Esse é o papel das leis naturais, esse é o meu papel aqui com você. Mais do que te dar respostas, eu quero ajudar a trazer pulgas atrás da orelha, a trazer questionamentos, porque todos nós temos o poder de alcançar, de evoluir por propósito, por querer, né? Por consciência. Nós todos podemos chegar nisso e parar de pegar respostas prontas e seguir aquilo, né? Estamos mais do que em qualquer momento da vida com tudo na nossa mão, né? Mesmo as pessoas que têm condições precárias, elas também têm chance, né? Também têm chance de alcançar isso, porque de fato nada externo vai trazer a liberdade, mas sim a percepção interior, a consciência interior, o ser interno. Então, para finalizar nosso encontro, eu quero te trazer mais uma questão. Em quais momentos da sua vida você se sentiu livre? Em quais momentos da sua vida, ou em quais circunstâncias da sua vida, você se sente preso e limitado? Você pode anotar isso, né? Fazer até uma lista, um quadro, porque podem ser muitos momentos ou poucos, mas você vai perceber uma natureza nesses momentos. Você vai perceber que esses momentos de limitação, esses momentos de falta de liberdade, de prisão, tem gente que tem pânico de algumas coisas, não é mesmo? Então, qual é o tamanho dessa prisão? Até onde essas prisões podem nos levar? Podem nos levar a lugares sombrios, podem nos levar a lugares não muito agradáveis, e ninguém quer esses lugares, mas eles estão aí, eles existem, eles são possibilidades. Gente, você vai poder ver que esse quadro que você traça dos seus sentimentos de prisão, como todos são externos, como todos esses ambientes, como todas essas sensações de estar preso ou no trabalho, ou no relacionamento, ou na vida social, né? Tudo isso é externo. E que de fato você pode alcançar a sensação interna de liberdade quando você se conecta com você. Eu vou usar uma frase que eu assisti ontem de um mestre maravilhoso chamado Sadhguru, que ele fala o seguinte. Só um pouquinho, gente. Que ele fala o seguinte: quantos de nós tentam acabar com os desejos? Quantos de nós tentam atender os desejos?
Quantos de nós percebem o que é um desejo? E a mesma frase, gente, eu vou usar para liberdade. Quantos de nós tentam ser livres do mundo, ou das coisas externas, ou do trabalho, enfim? Quantos de nós percebem que a liberdade é um estado interno? Imagine um mundo onde os seres se sentem livres e podem usar essa liberdade. Imagine esse mundo. Imagine uma educação libertadora, que é o papel da educação, né, gente? O papel da educação é libertar o intelecto, libertar o indivíduo da sua ignorância, libertar o indivíduo das suas necessidades primárias e instintivas. Este é o papel da educação. Mas o que a educação está fazendo hoje no mundo é encaixotando. Ah, você vem para cá, você vai para lá. Você é de humanas, você é de exatas. E todos estamos vivendo em caixas de tamanhos diferentes, de cores diferentes, de estruturas diferentes, mas são caixas. Quantos de nós somos caixas andando pela rua? Gente, isso é muito profundo. E eu torço para que todos possam sentir um estado de liberdade interna, para que todos possam se encontrar. Porque quando houver esse encontro, haverá a sensação e haverá a presença do que a liberdade significa, do que a liberdade é na nossa vida, que é um estado ilimitado de visão, de completude, de amor, de ação. Não há limites para um ser que se sente livre. Ele pode tudo, ele quer tudo, ele quer ajudar a todos. Agora, um ser que está preso ainda precisa atender a si mesmo, ainda precisa descobrir o que é o quê, né? Por isso está preso, porque ainda lhe falta algo a completar. E, com certeza, sempre nos falta algo a completar, porque natureza só cresce, o universo só expande, é claro. Mas, gente, existe o ponto do equilíbrio, existe o ponto que todos estamos em busca, o ponto do equilíbrio, o ponto aonde eu estou presente o suficiente para atender o meu momento, a minha vida, o meu todo, o meu coletivo. Este é o ponto de equilíbrio, não é mesmo, gente? Existe o equilíbrio da educação, existe o equilíbrio da visão, existe o equilíbrio da ação, existe o equilíbrio de tudo. E sim, eu vejo o equilíbrio como um estado de liberdade. A partir do momento em que nós estamos pendendo para um lado ou para outro, tentando equilibrar aqui, porque aqui está caindo, a gente ainda está em busca desse ponto de equilíbrio. E as filosofias, né, como eu falei lá no início, a educação, as filosofias, as religiões, as práticas, elas tentam trazer isso para a gente. Mas de fato é algo que somente a gente vai alcançar. Nada externo vai tapar esse buraco. Nenhuma educação é milagrosa, nenhuma religião é milagrosa, nenhuma filosofia, nenhuma prática é milagrosa. Milagroso é a natureza humana, que pode galgar esses níveis de evolução. Isto é um milagre por si só. Nós somos um milagre por si só. E se nós pudermos alcançar, entrar em contato com esta natureza humana, nós não somente vamos nos atender, mas atendendo a nós mesmos, a nossa natureza, a nossa lei natural, nós vamos poder atender a natureza do outro, porque o outro sou eu, apenas em um outro corpo. Se eu sou natureza, como ser humano, o outro também é uma natureza semelhante à minha. E se eu me atender como um ser, eu vou poder atender os demais. Gente, que assunto lindo, né? Vamos combinar? Que assunto maravilhoso. Basicamente, eu vou resumir esse encontro
sobre essa visão, essa percepção. Nós temos uma natureza para ser atendida, para ser liberta, para estar em estado de liberdade e expansão constante. Tudo que nos aprisiona não está aprisionando a nós somente, mas toda a nossa natureza. Toda a nossa natureza que tem uma ordenação, né? Eu trago esta ordenação, mas isso é só simbólico, né, gente? Isso é simbólico. As 7 linguagens, elas são simbólicas para que a gente possa olhar para essa organização da nossa própria natureza. E quando eu atendo a minha natureza, eu posso automaticamente atender a vida que eu levo, atender a minha família, atender o meu filho, minha filha. Eu atendo o meu trabalho de uma maneira mais eficiente. Em resumo, liberdade é poder se atender, é poder atender o momento presente e não deixar as coisas para trás, as coisas que precisam ser olhadas e atendidas. Liberdade é conhecer tudo que existe, tudo, sem exceção, sem discriminação. Liberdade é perder os medos, porque se eu ainda tenho medo, ainda me falta compreender isso, ainda me falta alcançar este nível de intelecto, este nível de entendimento da vida, do que a coisa é ou para que ela serve. Liberdade é estar pleno em toda a sua natureza, é estar pleno de todas as suas capacidades. Liberdade é questionar a sua potência. Qual é a potência que eu e você podemos chegar? Qual é o nosso poder? Até onde nós podemos alcançar? Liberdade é questionar. Quando nós alcançamos a propriedade do intelecto de questionar a vida, de questionar nossos desejos, nós mesmos, nossa educação, nosso comportamento, tudo, eu acho que a gente está muito próximo da liberdade, da liberação. Gente, e é fantástico galgar esse caminho. Meu convite para você é que você possa, hoje mesmo, encontrar um pouquinho da liberdade interna, um pouquinho desse estado interno que habita em todos nós. Porque às vezes a casa é uma prisão, às vezes o trabalho, às vezes o tempo, 24 horas é muito pouco, não é? Mas, gente, nada disso é motivo para a gente se queixar, para a gente se prender, porque tudo que a gente vê é uma experiência interna, é uma experiência interior, é um estado mental. A única prisão, de fato, está aqui. A única prisão, de fato, é a nossa própria consciência, limitada, né? Precisando de conhecimento, precisando do saber, precisando da prova, do erro, do engano, né? Do questionar. Esta é a única prisão. A prisão somos nós. Nós somos a nossa própria prisão. E eu desejo que você possa se desprisionar, que você possa eliminar seus medos, que você possa tomar posse do que você quer na sua vida. Seja na educação das crianças, seja em qualquer coisa. Eu desejo profundamente isso para você. E vamos finalizando o nosso encontro. O meu convite para você são vários, né? Se você me acompanha no canal das 7 linguagens, você sabe que eu tenho muitos convites para você como mãe, para você como pai, para você como professor, pedagogo, para você que é buscador. Eu tenho muitos convites. Meu primeiro convite é que você se volte a você mesmo. Eu acho que esse é o mais importante, né? Você se conectar com você, você atender você, você questionar você, você se libertar de você. E os meus próximos convites são para estudar, porque, de fato, a única maneira da gente se libertar de alguma coisa é estudando. Estudando, alcançando consciência,
né? Estudando com pessoas, dialogando, se enturmando, vivendo a vida com intensidade, sem medo de ser algo que não se é. Os meus convites são sempre em cima de alcançar consciência. Gente, porque não se compra isso, né? A gente pode comprar bens, mas nós não podemos comprar evolução. Nós não podemos comprar educação. A educação não está no papelzinho chamado diploma, não é mesmo? Na notinha 10, 9, 8. A educação também é um conjunto de, no mínimo, 7 fatores e seus milhares infinitesimais sub-ramos. Então, o meu convite para você é estudar. Estude, questione, interrogue, busque conhecimento. Para quem me acompanha também sabe que eu estudo o livro do conhecimento, que é um livro que me trabalha muito, que me traz sempre uma nova visão, né? Existe esse estudo mundial acontecendo do livro do conhecimento, justamente para trazer conhecimento. Conhecimento liberta, né? E as leis naturais, gente, também são um conhecimento novo, um conhecimento distinto, né? Uma reorganização da nossa natureza humana. As 7 leis naturais, vocês podem usar elas para se analisar, para analisar seu filho, para saber em que fase seu filho está até os 7 anos, para saber o que falta você completar, se lhe falta completar a primeira camadinha, se lhe falta completar a segunda. Ah, mas eu tenho dificuldade verbal. Ah, eu tenho dificuldade artística, de organização. Nossa, eu tenho dificuldade de perguntar. Eu tenho dificuldade de sentir, corporal. Gente, são muitas as coisas que a gente tem que aprender. Mas se a gente aprender a essência, é o mais importante. Hoje, nesse mundo, nós estamos presos também sobre o que é valioso aprender, sobre tanta informação solta. Por isso que eu quero retomar, falar para você do livro do conhecimento. Por quê? Porque uma coisa é a gente ler muitos livros e todos eles falarem de coisas soltas e nos darem peças soltas. Outra coisa é nós lermos um livro que junta e unifica todas as peças soltas que a gente levaria 300 vidas ou milhares de vidas para organizar e entender. Então, outra dica para você é pesquise, busque pelo livro do conhecimento, que você vai, ao invés de ter que buscar em 1000 peças soltas, você vai juntar e encontrar a unificação da essência do conhecimento. Não é um conhecimento detalhado sobre aquilo ou isso, mas é a essência do conhecimento. E somente com a essência das coisas, gente, a gente encontra liberdade, liberação. Que nós possamos usar nossa natureza humana para nos libertarmos das nossas limitações, das nossas fraquezas, dos nossos hábitos e crenças, condicionamentos, que a gente possa proporcionar uma vida para quem está nascendo, para quem está crescendo, se desenvolver, crescer, se expandir ininterruptamente, livremente, conforme o passo, conforme a ordem natural. Que a gente consiga materializar isso, tirar isso do pensamento e trazer para a matéria. Que a gente possa proporcionar liberdade para a vida social, para a vida coletiva. Que a gente possa ser um ser livre de nós mesmos, livre do passado, livre do medo, livre do que não sabemos. Esse é o meu desejo para o dia de hoje, para a energia de hoje. Eu espero que essa aula tenha servido para você, como serve a mim, né? Fico muito feliz de estar aqui. Nesse momento me sinto completamente livre por estar com você, apesar de estar me despedindo, né? Porque livre, gente, é sim um estado de bem-estar.
é um estado de propósito, é um estado de plenitude. Eu espero que todos nós possamos vivenciar esse estado de consciência e de ser como um todo e proporcionar isso para os pequenos, né? Não aprisioná-los e trabalhar pelo todo, né, gente? Trabalhar por uma educação para todos, porque somente assim nós vamos ter uma vida de fato livre, onde o nosso ambiente também seja livre. Muito obrigada, agradeço de coração e espero que você me acompanhe na próxima semana. Eu vou trazer um novo tema, né? Eu até posso pedir para você sugerir alguns temas, né? É sempre bom ouvir o que você tem a dizer sobre nossos conteúdos com as 7 linguagens naturais. Eu também quero te convidar para você acessar nosso canal no YouTube, 7 Linguagens Naturais, no YouTube, e o site setelinguagensnaturais.com.br, onde nós temos alguns treinamentos para ajudar as famílias. Nosso foco é família, né? Adultos e família, para ajudar as pessoas a se conectarem com a sua natureza, para se conectarem com as suas leis naturais e despertarem sua consciência de uma forma mais livre, mais prática, mais simples, sem custo, né? E que isso possa te servir para organizar a sua vida. Muito grata, muito honrada. Até a próxima semana, sexta-feira. Geralmente eu faço na sexta, tá, gente? Ontem não consegui fazer. Estava muito cansada e acabei transferindo para hoje. Mas geralmente é na sexta-feira, todas as sextas, no meio da tarde, entre 13 e 4 horas, eu me preparo e trago um assunto diferente, um assunto das leis naturais. Muito obrigada. Se você quiser compartilhar também esses vídeos para quem possa se interessar, agradeço muito e até sexta-feira que vem. Nos vemos lá.